pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje no nosso quarto módulo sobre a dominação interna. O que é essa dominação interna, né? O Império Romano submetia a população a uma extrema pobreza, né? Tornando eles escravos, mas tinha algumas, a elite principalmente da Palestina, ela se colocava à disposição de Roma, né, para que eles não perdessem os seus privilégios. Né? Como é que isso funcionava? Existia um organismo chamado Sinédrio. O Sinédrio, ele era a organização do templo. Nós vimos lá no passado, né, o templo ele é o maior poder religioso na época de Cristo, religioso, político, legislativo, administrativo e judiciário na época de Cristo. Então tudo se centrava no templo e quem organizava isso era o Sinédrio, né, que era também chamado de Suprema Assembleia dos Judeus. Só para a gente fazer uma comparação hoje, o Sinédrio ele juntaria o nosso STF, o Supremo Tribunal, a Presidência da República, a Câmara e o Senado e a religião. Todas as religiões, né? Nós temos várias religiões, mas na época de Jesus Cristo era o Sinédrio que comandava tudo isso. Então ele juntava tudo isso no Sinédrio. Era um poder muito grande, muito poderoso, né? O judeu respeitava muito, né? Ele aceitava muito essa questão. O Estado na época não tinha muita separação, né? A Sagrada Escritura era 5 rolos na época, 5 livros, né? Era o Torá, o nosso Pentateuco. Então ali constava todas as leis que o Sinédrio seguia. A Sagrada Escritura ela servia como as leis que aplicava na Palestina na época de Jesus, né? Como era o Sinédrio? Ele era composto por 71 membros. O sumo sacerdote, que nós vimos no terceiro módulo, que era escolhido por Roma. Então o cargo mais importante do Sinédrio era escolhido por Roma, o sumo sacerdote. Depois, os chefes do sacerdote, ou os grandes sacerdotes, era o segundo poder, eles ocupavam os cargos mais importantes do templo, né? E aí depois vinham os anciãos, que eram as famílias mais ricas da época, né? Então, eles dominavam tanto a agricultura, a pesca, né? Então, vinha dos anciãos, né? Eles que comandavam toda a questão comercial ali. E era o terceiro comando dentro do Sinédrio. A mais alta personalidade do sumo sacerdote, o povo judeu respeitava, né, porque era ele que aplicava todas as leis, e ele que era a única pessoa que tinha contato com Deus uma vez por ano, no Santo dos Santos, dentro do templo. Então lá ficava a arca, né, na época de Jesus Cristo já não tinha mais, mas eles ainda respeitavam o lugar onde Deus ficava. E era só o sumo sacerdote que poderia entrar lá, né? Então, a autoridade dele, que vinha do templo e do respeito que o povo tinha pelo templo. Né? Nada era superior ao templo na época ali, né? Então, o povo respeitava mesmo. Tudo que falava, que o sumo sacerdote falava, o povo acatava, né? O cargo de sumo sacerdote ele estava na mão de uma grande família, de uma família muito poderosa. Era Anás e Caifás, que era genro, né, e sogro ali. Na época de Jesus era o Caifás, o sumo sacerdote, que conspira para condenar Jesus à morte. Né? Então foi essa família que conspirou para que Jesus Cristo fosse condenado à morte. Depois vinha o comandante do templo, né, que era o responsável pelos cultos e pela ordem externa do templo ali, né. Eles eram os grandes sacerdotes, né. Toda a celebração ficava a cargo, em toda a celebração, do lado direito do sumo sacerdote ficavam os grandes sacerdotes, né. Então alguém ali sempre tinha um deles ficava ali do lado do sumo sacerdote. Então também era muito importante esse cargo, era muito respeitado também. Logo abaixo vinha os chefes dos sacerdotes, né, que moravam em palácios luxuosos, muito grandes as residências deles, eles eram muito ricos.
eles conseguiam controlar todos os postos mais influentes do templo. Finanças, culto, vigilância do templo, né? E quase na totalidade eles eram parentes do sumo sacerdote. Então, vocês recordam que vai um pessoal buscar Jesus primeiro, depois volta, eram os levitas, e quem comandava isso eram os chefes dos sacerdotes. Além de terem um número muito grande no Sinédrio, então, quer dizer, tinha a maioria, então quem tem a maioria acaba sempre levando vantagem, né? Os chefes do sacerdote, eles eram autônomos e muito bem definidos. Então eles não dependiam muito de influência ali de outros grupos, porque eles eram muito fortes e eram em maior número, né? Todas as atividades, a direção política, né? Principalmente a direção política que era tomada ali, eles influenciavam muito, tinha um peso muito grande. O templo tinha o tribunal que tomava as decisões em matérias de direitos e deveres, que cada um tinha que fazer, como que era organizado dentro do templo. Então era eles que faziam, né? Seria hoje, quando a gente vai fazer uma celebração, tem sempre ali o coordenador da celebração que distribui as atividades. Então era responsabilidade dos chefes dos sacerdotes fazer isso. Eles pertenciam, né? O sumo sacerdote, eles pertenciam ao grupo dos saduceus. Eles se reconheciam pela descendência de Davi. Então eles eram realmente muito respeitados, né? Davi foi uma grande personalidade bíblica e o judeu respeitava muito. Então o sumo sacerdote tinha essa descendência, né? Então imagine, né? Vindo de Davi, sumo sacerdote, chefe do templo, era a única pessoa que realmente poderia chegar próximo de Deus em toda a Palestina. Então o poder era muito grande, né? Os saduceus, eles eram grandes proprietários de terra e faziam parte da elite dos comerciantes, além de tudo, né? Então era realmente um poder muito grande, essa dominação interna ali. Os saduceus consideravam o povo muito pobre, né? Eles achavam que a pobreza e a miséria era culpa de Roma. Muito interessante, né? Eles eram complacentes, trabalhavam conciliatoriamente com Roma, mas eles culpavam Roma pela pobreza. E eles não enfrentavam isso com medo de perder os privilégios, né? Você vê como é que é? Eles culpavam Roma perante o povo, mas eles mantinham ali a política da boa vizinhança, né? Para não perder os privilégios que eles tinham. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles não aceitavam os livros proféticos. Eles seguiam ao pé da letra, né? Eles seguiam o que estava escrito ali, era a lei. Eles não aceitavam muita conversa, não. Então era o que estava escrito ali, era a lei, realmente, né? Jesus e eles tiveram uma discussão sobre a questão da ressurreição, né? Tem uma passagem bem interessante ali, depois vocês vão procurar aqui na apresentação, tem ali. Eles não acreditavam na ressurreição porque eles já tinham uma vida muito boa. Para que eles vão querer vida boa depois da morte? Então eles não acreditavam nisso. Aí depois nós temos os anciãos, né, que eram os grandes proprietários ali. Eles eram os chefes das famílias mais ricas, mais influentes na época de Jesus. Eles não eram sacerdotes, eles não tinham muito domínio da lei, porque eles eram leigos, né? Igual eu sou um leigo, né? Então a gente só faz uma leitura, a gente procura estudar, né? Hoje é um pouquinho diferente daquela época, mas eles eram leigos, né? Não tinham cargo sacerdotal nenhum. Eram os maiores proprietários da terra, também nós temos ali em Lucas 9:22, Atos 4:5, nós podemos ver bem isso daí. Eles residiam na cidade, a maioria residia em Jerusalém, e entregavam as suas terras a administradores, né, para cuidar delas, e eles vinham controlar a administração da justiça no Sinédrio, né? Muito interessante isso. Então eles que cuidavam da questão, da parte administrativa judicial do Sinédrio. Depois os escribas e os doutores da lei, que fazia parte também do Sinédrio, eram os grandes intelectuais da época. Eles não se preocupavam muito com bens, eles não davam muita bola para isso, questão de profissão. Eles eram respeitados pelo saber, pela inteligência que eles tinham, né? Isso eles consideravam, né? Então eles interpretavam as leis da Bíblia, eram os conhecedores, os que realmente conheciam profundamente as leis, e eles faziam que fosse aplicada essas leis, né?
Então o povo em si ali, mais pobre, não tinha acesso aos Torás. Eles iam aos templos, né? Ia ao templo, como a gente faz hoje. A gente vai nas missas, nas igrejas, para receber o padre nos faz uma interpretação da leitura. Então nessa época era só isso que existia, não existia esses estudos como nós estamos fazendo agora, né? Eles eram especialistas nessa interpretação da Sagrada Escritura, que era a base do Estado judaico, né? Os escribas acabavam se tornando advogados, juízes e políticos ao mesmo tempo. Eles faziam com que as leis de Moisés fossem aplicadas em rigor em todos os assuntos governamentais, administrativos e nas questões judiciais. Quando fosse julgar alguém, eles usavam a lei de Moisés. Então eram esses camaradas que falavam, tem que fazer isso por causa que a lei diz isso, né? O Sinédrio, ele funcionava no templo, que ficava em Jerusalém. Ali era o poder religioso, cultural, político, econômico, judiciário, tudo dirigido por esse grupo de pessoas, né? Dessas 71 pessoas. Eles que dirigiam, eles que davam ali a linha, né? Regulado pela lei judaica, era a Sagrada Escritura, né? Então não tinha muito o que fazer. Qual que eram os pilares da sociedade judaica da época? O templo e a Sagrada Escritura. O templo era onde Deus ficava, a Sagrada Escritura, a lei, o Torá, é a palavra de Deus. Então, era a história do povo de Deus, é a história do povo, né? Então eles respeitavam esses dois pilares. Quem comandava esses dois pilares comandava toda a sociedade. E nós não podemos esquecer que lá atrás, né, no modo anterior, quem escolhia o sumo sacerdote era Roma. Se ele não tivesse de acordo com o que Roma queria, eles colocavam outro, né? Então era assim que se dava segurança para os ricos e poderosos se manter no poder. Não tinha muito o que fazer, não tinha como mexer, só mexia se caso Roma quisesse tirar, né? E Jesus vai e confronta a lei, né? E confronta o templo. Jesus questiona essas passagens, né? Esses dois poderes, esses dois pilares sociais da época. Muito importante isso. Mateus 23, 1-32. Vamos ler isso daqui. Jesus ele confronta os dois pilares sociais. E aí ele entra em confronto com toda a organização social da época, né? Que era baseado na sociedade da Palestina na época. Para conseguir manter o poder além da religião, o Sinédrio tinha serviço ainda uma polícia do templo. Caso alguém fizesse alguma coisa, vocês lembram lá que Jesus quebra tudo ali, né? Tem aquele momento dele lá, a polícia vem e repreende, né? Quando ele sai para rezar, o sacerdote, né, manda e busca, fala assim, vocês vão lá e buscam. Quem vai lá no primeiro momento e volta é a polícia do templo, né? Tem até a passagem ali que eles falam, né? Nossa, jamais ninguém falou assim. Ele se surpreende com a sabedoria de Jesus, né? Mas depois o sacerdote ordena, né? Que era a guarda pessoal dele, ordena que os soldados romanos vá junto e capture Jesus, né? Vai lá no Jardim das Oliveiras e faz a captura de Jesus. A Palestina, né? Tinha algumas questões, algumas situações, né, da época, que era a força do mundo. Não era só da Palestina. Roma comandava o mundo todo. O imperador César, era assim que eles acreditavam, né? Então, eles obrigavam que todos os países ficassem submetidos a eles a pagarem os impostos, né? Então, para ter mais forças, os romanos eles dividiam os terrenos que eles conquistavam, né? Nós já vimos lá que era a Galileia, onde ficou Herodes Antipas, a Samaria e a Judéia, que ficavam no comando de Pilatos, que era o procurador romano. O Sinédrio, então ele como ficava Pilatos, ele ficava ali Pilatos ficava em Jerusalém, o templo ficava em Jerusalém, então Pilatos meio que comandava essa situação, né? Ele também servia que o povo não se revoltasse contra os romanos, deixava que as coisas meio que a banho-maria, vira e mexe, acontecia algumas revoltas, mas a represária era muito forte, era a morte de cruz mesmo. O sumo sacerdote, em dado momento, ele fica muito preocupado com Jesus, né? Jesus começa a juntar muitas pessoas, começa a realizar muitos sinais, e aí ele fica preocupado e começa a orquestrar o que eles vão fazer com ele, né? E aí ele condena, no Sinédrio ele é condenado à morte, mas os judeus eles não poderiam executar isso, eles teriam que levar Jesus para
pro governador da época, que era Pilatos, para que ele condenasse Jesus. Então eles orquestram com ele para que possa condenar Jesus à morte. E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mais aprofundadamente sobre isso, tá bom? Então seria isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bastante complexo, essa organização, né? Desse monte de nomes, mas a gente tem que entender assim: o templo era onde Deus ficava, era um pilar, e o segundo pilar era o Pentateuco, né? Que são a lei, as leis de Moisés, o segundo livro. Então, o segundo livro era o livro de Moisés, os 5 livros. Então, esses 2 pilares era o que comandava a sociedade na época. Tudo era respeitado através dos 2. E Jesus enfrenta, né? A nossa caminhada, nós estamos entendendo como é que o povo era subjugado. Aí nós vamos começar a enxergar as atitudes de Jesus e entender o que leva Jesus a ser condenado à morte. Então, nós não podemos esquecer o templo onde Deus ficava. Eles acreditavam que Deus, esse era o segundo templo, né? Então a arca já não estava mais ali, mas mesmo assim tinha os cultos, né? Então eles acreditavam que Deus estava ali, e o Torá, que era a lei que regia toda a sociedade da época. Jesus, ele vem e questiona esse sistema, né? Que era um sistema corrupto, tá bom? Deus abençoe todos vocês e agradeço por terem assistido mais esse módulo.